Terminado o café, estamos em condições agora de entrar naquele debate, naquele painel que costuma ser o mais animado e que, pelo que foi dito há pouco, receamos também que não seja, ainda que confie na diversidade, não dos interesses que costuma acontecer aqui, mas pelo menos na circunstância de cada um dos operadores representar de alguma forma operadores com uma estrutura e com uma posição no mercado diferente. Mas ia começar por apresentar, por hábito, porque certamente todas estas personagens já são conhecidas todos destas nossas andanças, a Cristina Pérez, que está aqui, nunca sei nem a minha esquerda e a minha direita, só nestas matérias, mas está aqui à esquerda, é diretora de Assuntos Legais e de Regulação da Vodafone e é secretária da mesma sociedade. Iniciou a sua carreira como advogada estagiária na Simons & Simons e é licenciada em Direito pela Universidade Católica e tem uma pós-graduação em Direito Comunitário e Europeu pelo Colégio de Bruges, na Bélgica. Seguidamente, saltando a ordem para manter a regra de Ladies First só aqui na apresentação, a Filipa Santos Carvalho, que é responsável pela direção jurídica e regulação do novíssimo operador NOS. Iniciou a sua atividade em 97 na área de Corporate Governance do BPI, integrou no ano seguinte a Sonaicom, onde assumiu em 2003 a direção jurídica e passando a acumular com a direção de regulação em 2005. É também licenciada em Direito pela Universidade Católica, desta feita no Porto, e tem um MBA pela mesma universidade. O Paulo Valente, que aqui não representa um operador em especial, mas a Cable Europe está nesta indústria do cabo há mais de 15 anos. Entre 2005 e 2010 foi diretor legal e de regulação da Cabvisão. Em 2010 juntou-se à Zone Multimédia, onde foi responsável pela coordenação de regulação dos assuntos legais e na área de projetos técnicos. Foi membro da direção da Apritel, da APMP e representante da Zone no Conselho Consultivo da Anacom. É também licenciado em Direito, este painel tem este defeito, e tem um Master em Direito e Gestão e uma pós-graduação em Análise Financeira. Para terminar, o Pedro Gaspar, que lidera a Direção de Concorrência e Regulação na parte da assessoria económica da PT Portugal, colabora com a PT desde 98, e onde começou na área de marketing empresarial, na área da voz fixa, e depois passou a gestor de produto em 2000 na PT Prime. Desde 2005 está nesta direção de regulação e desde 2013 passou a abranger esta direção de assessoria económica, o direito à concorrência. É licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra e uma pós-graduação em Sistema de Informações no INEC. É a pessoa que nós esperemos que torne este debate menos maçador. O pacote que nós estamos aqui a discutir já foi aqui, já toda a gente teve a oportunidade de bater nele. Como sabem, na pequeníssima minoria que possa ter estado distraída, não queria deixar de o referir, é basicamente composto por um regulamento, por uma proposta de regulamento e por uma recomendação, o que significa que há uma pretensão de harmonizar ainda mais, de uma forma exaustiva e sem qualquer margem de manobra para os Estados-membros, a regulação que será aplicável. Por outro lado, altera várias disposições das diretivas do pacote regulamentar de 2009 e depois derroga algumas outras e diz que as mesmas diretivas devem ser interpretadas como é evidente de acordo com o princípio e de acordo com o regulamento. Tem como objetivo estabelecer, diz ser um dos seus objetivos, estabelecer a consistência legal, a legal certainty. Eu acho que vai ser um desafio para todos, menos para o Pedro Gaspar, assegurar isto e muito mais para os reguladores, porque a partir da própria leitura do pacote mostra que vamos ter só problemas de interpretação e de aplicação será vastíssima. Por outro lado, pergunto se, de um puro ponto de vista comercial, para ser um bocadinho mais bruto, para ser mais politicamente correto, um ponto de vista de serviço aos clientes, isto até para os advogados será muito interessante, porque parece que há uma deslocação brutal, há a pretensão de deslocar o poder regulatório para Bruxelas, tornando os reguladores nacionais uma espécie de supervisores e de fiscalizadores da tal legislação completamente harmonizada que estamos a falar de um regulamento. E há aqui esta pretensão de relegar os reguladores nacionais para meros departamentos.
Como sabemos, há a esperança que, como dizia há pouco a Margarida, metade do Parlamento Europeu já cortou, pode ser o Conselho, destrua a outra metade. Há esta esperança, e perguntar-se então qual é o interesse. Estamos aqui a debater, muito mais ouvir a perspectiva dos operadores sobre este pacote que algumas pessoas, pelo menos, desejam que não veja a luz do dia, ou que apenas uma parte deles venha a existir. Eu acho que pode ter um interesse, veremos se tem ou não, que é os operadores mostrarem aqui as suas preocupações e, acima de tudo, os seus bons argumentos para perceber daquilo que gostam e daquilo que não gostam do novo pacote regulamentar, e se ainda se vai a tempo de introduzir algumas alterações. Não, obviamente, pela força do que aqui digamos, o que não está em causa a ilustre capacidade dos oradores, mas a noção de que, apesar de tudo, Portugal é pequeno, mas acredito é que possa ser um contributo para, até aproveitando aqui a presença do António e o próprio Paulo, que depois vai para Bruxelas fazer eco diariamente e não semanalmente destas preocupações, pode aqui ter esse contributo de ser uma espécie de, para usar uma expressão que no outro dia o Paulo me referia, e referia de uma forma que nada tem de bélico, senão eu não iria aqui violar esta nossa conversa, um call for arms, não é? E eu ia começar precisamente por pedir ao Paulo que desse, obviamente na perspectiva dele, uma visão sobre como foi este processo de aprovação deste novo pacote, e quais são os temas que lhe parece que deveriam ter sido melhor tratados. Isto sem propriamente entrar já nos temas que selecionámos para este painel. Não vamos obviamente tratar de todos. Temos sempre esta desculpa de dizer que o direito dos consumidores no primeiro painel disse vai ser tratado a seguir, e eu agora no último painel digo já foi tratado, portanto a matéria dos direitos dos consumidores acaba por ficar um pouco de fora, mas isto não é por a questão não ter grande interesse, porque, como se verá, o quarto tema que vamos tratar é a net neutrality, e portanto aí haverá alguma oportunidade, creio eu, para algum debate, se não for aqui, pelo menos com a sala, mas por uma pura questão de tempo. Portanto, além deste tema, iremos falar obviamente, da gestão do espectro, da nova recomendação e da questão de como agora está tratado ou está projetado tratar-se a questão dos mercados 4 e 5, e também um novo estilo regulatório que aqui se vê, nomeadamente em matéria de roaming. Mas tirando, portanto, não estando a pedir para antecipar os temas de debate, apenas para dar, se nos podia partilhar aqui connosco, nesta sua experiência, como é que tem corrido este processo. Obrigado. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer à PDC o convite, que foi interessado e que achamos que é muito importante poder debater este tema, porque tem muita importância para os operadores, para o setor das telecomunicações como um todo, e que é um processo que, apesar de ser muito sensível, teve uma evolução muito curiosa. Este processo legislativo, quando começou, a Comissão teve como princípio que não seria um processo de cherry picking, ou seja, era um conjunto de leis que iriam ser incluídas num regulamento e que, portanto, não haveria a possibilidade de escolha de temas. No entanto, o que se verificou assim que chegou ao Parlamento, que não podemos esquecer que estava prestes a iniciar um processo de sujeição a eleições, em que há muita sensibilidade para determinadas matérias e em que de repente se assiste a um processo onde há uma negociação de temas que deveriam ser tratados com muita seriedade, como o caso da net neutrality, começam a ser tratados de uma forma muito arbitrária, em alguns casos com muito desconhecimento das especificidades do que é a net neutrality, como as redes funcionam, e que depois resulta em propostas que em tudo são difíceis de antever, que vão beneficiar os consumidores ou se não vão beneficiar os consumidores. Este é um exemplo onde se verificou um processo muito radical, ou seja, de uma proposta minimamente equilibrada, e que o que estava na origem da proposta da Comissária foi exatamente alguma fragmentação em termos de regulamentação de net neutrality, como era o caso da Holanda, que já tinha regulado net neutrality de uma forma muito mais firme,
já começava a haver alguns indícios de alguns países que iriam também tentar regular e, portanto, incluiu esta proposta na proposta de regulamento que apresentou e depois achou que, já que ia regular, vamos colocar outros temas, mas o problema é que cada um deles tem uma importância diferente para as telecomunicações e a forma como depois foram endereçados verificou-se que foi totalmente fragmentado. O que se verificou agora foi que o Parlamento deixou cair grande parte das propostas da Comissão, algumas passou para a diretiva, o que significa que vão ter uma necessidade de ser transpostas para os ordenamentos jurídicos nacionais, mas os temas principais continuam ainda por ser tratados, ou pelo menos aqueles que vão ter mais impacto. Agora, em termos de o que está a acontecer neste momento, pós primeira leitura no Parlamento, estamos a assistir, no fundo, à negociação do Conselho e que confirma exatamente aquilo que os outros oradores já tinham falado, que efetivamente está a ser tratado com muita calma, está a ser visto artigo a artigo. Surgiu, entretanto, uma proposta de uma versão resumida de legislação por parte do Reino Unido e da Alemanha, que vem, no fundo, dizer que se calhar não faz sentido, neste momento, ter um processo tão vasto de legislação, mas vale a pena olhar para alguns temas e olhar numa perspectiva mais dinâmica. Estamos a falar de um setor que é muito dinâmico e, portanto, criar num documento legislativo muito limitativo, como seja um regulamento que não pode acompanhar facilmente as evoluções tecnológicas, por isso se calhar faz sentido que a net neutrality seja tratada de uma forma, de uns princípios mais gerais e abstratos que permitam acompanhar a evolução e que é neste momento talvez a tendência do pacote que se está a verificar. É importante não esquecer que a importância das tecnologias de informação, da internet, é tão grande e por isso existe tanta preocupação dos legisladores neste momento que até se discute que a própria configuração da nova Comissão, que será no final do ano, até pode incluir um comissário da internet. Então não é a importância deste setor para toda a economia. E por isso é necessário que agora, após as eleições do Parlamento Europeu, que se vão verificar no próximo dia 25, e com um pouco mais de calma na forma como se vão endereçar estes temas, é importante que se possa refletir com algum cuidado e que aquilo que possa vir a sair, se é que vem a sair alguma coisa, que ainda há as possibilidades do pacote ir todo, de ser todo rejeitado, no fundo, que se possa então avançar com algumas propostas coerentes. Mas isso é um desejo? Quer dizer, não vamos falar dos desejos, porque cada um tem os seus desejos. O que é importante neste momento... Não, é um desejo não pessoal, que paira no ar. Não, eu penso que o desejo que manifestado por muitos stakeholders era que este pacote tivesse tido um processo mais eficiente e mais racional. O que não se verificou foi um processo que foi introduzido numa altura muito complicada. O Parlamento estava prestes a ser substituído por via de eleições, a Comissão estava quase em fim de mandato e introduziu uma série de temas que não têm nada a ver uns com os outros e que de repente foram sujeitos a um processo muito acelerado e com pouca calma na forma de avaliar. E por isso não é fácil decidir quando se está aqui a mostrar. Então, já percebemos a resposta. Agora, puxando um pouco pelas diferenças que eu referi há pouco, eu queria ouvir aqui a Cristina Pérez, é o representante português neste debate do operador pan-europeu desejado pela Comissão. Por outro lado, o Pedro está nesta posição de ter um operador que tem uma presença fortíssima na voz, também na fibra, e tem uma rede legacy, conhecemos, o tal incumbente que já agora os outros newcomers já não são tão newcomers, mas apesar de tudo são mais novos. E aqui a Filipa Carvalho da NOS, que é assim que devo dizer, não é? Da NOS, tem esta presença também forte na voz, mas com uma rede agora principalmente focado no cabo, não é? Eu espero que estas três diferenças de circunstância entre os operadores que representam ajude a criar alguma diferença na abordagem de duas questões. Dentro deste cenário que eu referi há pouco, de uma regulação muito harmonizada, por falarmos de um regulamento,
a Cristina deve olhar, ou a Vodafone, obviamente, deve olhar com alegria para esta ideia de uma gestão do espectro muito centralizada. Aliás, os dois temas parecem feitos para a Vodafone, porque a gestão do espectro muito centralizada e depois esta nova forma de olhar para os mercados 4 e 5, do mercado do bitstream e do acesso às infraestruturas físicas. É verdade ou não? Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite que me foi dirigido pela APDC, que eu alegremente acolhi, e de partilhar também este debate com os meus amigos de combate. Eu acho que não há aqui uma contradição, embora o Nuno esteja ávido de contradições, relativamente àquilo que o Paulo disse e àquilo que eu gostava de partilhar convosco. Eu acho que o diagnóstico e a análise que foi feita pela Comissão Europeia relativamente a este pacote é um diagnóstico razoável e equilibrado, porque é indubitável que os objetivos que estão subjacentes a este pacote são objetivos meritórios. Estamos a falar da criação de competitividade, da promoção do investimento, da promoção do emprego, da promoção do crescimento e da inovação. Portanto, é indubitável que os objetivos são meritórios. E, portanto, também é indubitável que, havendo objetivos meritórios neste pacote, há aspectos muitíssimo positivos neste pacote e que também é inquestionável que estão associados que a organização que eu represento se revêem. Como aspectos positivos, eu referia apenas a título de exemplo 3 ou 4, como é o facto de haver, como o Nuno há pouco dizia, uma política harmonizada de espectro, independentemente de eu achar relativamente a este ponto, e dentro daquilo que o tempo me permite, que isso irá obrigar a uma grande coordenação entre as variedíssimas entidades reguladoras no seio do BEREC. Um segundo exemplo de aspecto positivo, a questão do mecanismo da autorização única, do one-stop shop, que também, embora tenha o seu mérito, obriga a uma coordenação forte entre as entidades reguladoras, o reforço que existe neste pacote e a preocupação acrescida com os consumidores. Acho que todas as medidas que são previstas neste pacote, apesar de eu achar que Portugal tem vindo a ser, em algumas matérias, através da ANACOM, muitíssimo profícuo em matéria de decisões e legislação em prol do consumidor. Claramente que as medidas que aqui são previstas em prol do consumidor são medidas que promovem a satisfação do consumidor, diminuem a litigância, diminuem o crédito mal parado e promovem a transparência. Portanto, nessa medida também tem o seu mérito e, por fim, também vemos com bons olhos, é verdade, a intervenção da Comissão na criação de uma oferta grossista de acesso a redes de nova geração, se na medida em que esta oferta grossista vai no caminho dos objetivos meritórios da Comissão Europeia, que é a criação de operadores alternativos transfronteiriços com a criação de ofertas pan-europeias. Mas nem tudo são rosas. E, portanto, se é verdade que há aspectos positivos, é também verdade que há aspectos que, do meu ponto de vista, deveriam ter obedecido a uma melhor consideração e ponderação, sob pena de terem consequências menos positivas no mercado, nos operadores e nos consumidores. A título meramente exemplificativo e como à guisa de início do debate, eu falaria do facto de os operadores hoje, e não vou gastar os temas porque eu sei que o Nuno vai referir os temas, o facto de os operadores a 1 mês e picos da implementação da obrigação de decoupling, ou seja, de separação da componente retalhista do roaming do conjunto da sua oferta retalhista. Estamos a 1 mês da implementação desta obrigação. Este novo pacote vem desonerar os operadores da implementação dessa obrigação na medida em que os operadores conseguirem igualar ou se comprometerem a igualar as tarifas de roaming às tarifas domésticas. O facto de agora tive aqui o facto de, relativamente às tarifas de roaming, esta questão da igualação das tarifas de roaming com as tarifas domésticas, do meu ponto de vista, ignorar por completo um ponto que há pouco o Paulo referiu, que é a disparidade dos poderes de compra e a disparidade de modelos de custeio, de estruturas de custeio dos variedíssimos operadores que compõem a Europa. Portanto, eu diria que estes dois temas, para além
de uma questão que o Paulo referiu também há pouco, que é a precipitação e algum autismo que este processo legislativo reveste. Precipitado porque pela pressa que se pretende imprimir a este processo, pela consideração que neste momento se está a ter de aprovar, se calhar, parcialmente algumas medidas, deixando de parte outras que eu acho que vão comprometer o propósito final deste pacote. E, por fim, acho que se perdeu aqui também algumas oportunidades neste pacote, entre elas uma abordagem, a revisão da abordagem às operações de consolidação, que entendemos que são movimentos naturais e meritórios do mercado, desde que acautelados os interesses dos consumidores e o grau de competitividade do mercado. Acho que se perdeu aqui uma oportunidade para olhar para estas operações de consolidação por forma a que elas efetivamente criem competitividade, criem economias de escala e promovam o investimento. Eu diria que, em suma, resumiria os aspectos positivos e negativos deste regulamento e poderei focar um ao outro ao sabor do debate que o Nuno quer imprimir. Muito bem, eu não quero imprimir debate nenhum, eu quero paz. Ao sabor do debate. Paz. O Pedro partilha desta análise, nomeadamente a matéria do roaming e do mercado 4 e 5. Bem, boa tarde. Começo também eu por agradecer o convite que foi dirigido à PT para estar presente nesta sessão. Relativamente à questão que me coloca, eu penso que é preciso frisar aqui um ponto prévio que tem a ver com o processo que foi seguido pela CE com esta proposta de regulamento, na medida em que, do nosso ponto de vista, isto foi um erro clamoroso que gerou, quebrou de imediato a confiança dos agentes na Comissão e isto, quanto a nós, vai ter efeitos de longo prazo, efeitos dinâmicos que vão criar incerteza regulatória durante muito tempo. A confiança regulatória é um valor que é cultivado durante muitos anos, não se cria de um momento para o outro, mas é destruído num único momento. E, quanto a nós, isto foi dos piores momentos da CE, pelo menos no que diz respeito ao setor das telecomunicações, porque de uma assentada colocaram em crise vários princípios fundamentais do quadro regulamentar, que estão estabelecidos desde há pelo menos década e meia. Portanto, desde logo o princípio da transparência, não houve consulta pública adequada sobre este assunto. A proporcionalidade das medidas não foi devidamente calculada. O impact assessment que foi feito pela Comissão é visivelmente pobre e incoerente, porque nem sequer foi capaz de ponderar o efeito, por exemplo, de medidas do roaming ou aquela ideia peregrina de acabar com o preço das chamadas internacionais. Não teve em atenção o efeito que isso ia ter sobre o investimento, ao mesmo tempo que dizia que todo o pacote pretendia lançar o investimento. Provoca ou pretende concentrar os poderes na Comissão e centralizar cada vez mais o poder de decisão na Comissão de uma forma que também nos parece absolutamente contrária àquilo que é necessário, àquilo que nós precisamos. O que nós precisamos, de facto, é de maior descentralização, precisamos de liberdade para que haja diversidade regulatória, porque só assim é que cada ARN tem a capacidade e o espaço adequado para definir abordagens regulatórias que são adequadas aos mercados que estão sobre a sua alçada, às circunstâncias específicas de cada país, e só assim é que também existe um espaço para tentativa e erro, para testar e avaliar e inovar também do ponto de vista regulatório, num processo do qual se espera que venha a emergir alguma melhor prática que depois os outros possam adotar. A Comissão aparentemente desligou-se desta ideia de estimular este processo e fez aqui uma espécie de um curto-circuito e entendeu que tinha descoberto a solução para vários problemas que não são necessariamente reais.
e, portanto, quer impor, ou pretende impor a todos, uma solução que eles podem dizer, ou pode-se alegar, que não é bem um one size fits all, mas que para lá caminha. E, portanto, isto, quanto a nós, configura aquele caso clássico das consequências negativas do Big Government, que tantos falaram e já estudaram. Portanto, temos alguém que olha para a realidade sob um determinado ângulo, que não tem que ser o mais correto, e tendo identificado um problema que pode nem sequer existir, chama a si a responsabilidade e a missão de o procurar resolver, imbuídos de um espírito de grande determinação e urgência, com o qual justificam alguma subversão de regras e de princípios que estão há muito estabelecidos. Pronto, e nessa medida nós entendemos que este tipo de atuação invariavelmente vai quebrar a confiança, em primeiro lugar, e depois dá asneira. Falha. Porque, só para completar a ideia, porque o regulador, a Comissão Europeia, em lugar de se colocar naquele papel de zelar por determinados princípios que são fundamentais, ocupa-se de fazer uma micro-regulação, por cima à distância, desenhando soluções que depois quer impor a todos, que depois não são as mais adequadas para cada caso específico e, portanto, cria aqui um risco potencial e muito grande de haver erro regulatório, e é o que acontece profundamente neste regulamento, e na maior parte das coisas que lá estão contidas são equívocos. A Filipa concorda com isto. Eu estou a ver que, afinal, de uma forma muito simpática, sempre há uma diferente abordagem, não é? Porque a Vodafone basicamente diz que não está mal isto, não é? Mas é mais, não está, mas, não é? Mas a PT diz que isto é tudo um desastre, Depois eu tomava aqui, não sei se a Filipa Carvalho vai seguir a mesma linha. Achei graça a este lapsus linguae agora do Pedro, porque os operadores de regra geral insurgem-se contra o regulador. E aliás, o professor Fátima Barros está contente porque agora até já disse sem querer a Comissão. O regulador não, a Comissão. A Filipa tem esta visão, acha que a Comissão vai ser pretende ser um novo regulador se não for travada? Sim. Eu acho que a Comissão e a Comissária têm uma visão muito própria daquilo que é a Europa e daquilo que devem ser as telecomunicações, e a Europa é uma espécie assim de um conjunto federativo onde todos somos iguais, temos as mesmas regras, os mesmos estados de desenvolvimento e, portanto, podem-se aplicar as mesmas regras, coisa que não corresponde manifestamente à verdade. E portanto, a nós não está particularmente entusiasmada com este pacote que anda a ser mal discutido e, enfim, que é relativamente pouco consistente na medida em que não temos uma comissão de acordo com o Conselho, de acordo com o Parlamento, de acordo com o BEREC, quer dizer, isso não augura nada de muito positivo, de facto. Os princípios da harmonização das regras do consumidor, a harmonização das regras dos operadores, facilitar a existência de operadores pan-europeus por si só, não tem nenhum problema. O problema é quando vamos às especificidades das regras e vemos que as principais regras que estão aqui a ser discutidas e aquelas que têm maiores consequências são aquelas que vão ter mais impacto nos países e nos operadores, obviamente nos mais pequenos, naqueles que não são tão pan-europeus, vão necessariamente ter maiores consequências aí e, portanto, não permitem, como o Pedro já disse, não vale a pena repetir, ter em consideração as idiosincrasias dos países e, enfim, dos operadores e dos seus diferentes estados de desenvolvimento. No que diz respeito à concentração de poderes, eu concordo com o Pedro, acho que é um erro. Acho que tem que haver lugar para
para um regulador que não é apenas um supervisor de regras que vêm de fora, é um regulador que consegue construir e que está mais próximo da realidade e que conhece a realidade. Todos nós somos confrontados, quando vamos falar com a Comissão, com o facto de eles não saberem as coisas mais básicas dos nossos países, como sendo as taxas de penetração, o estado de desenvolvimento, o grau de inovação e afins. O regulador conhece, sabe e vive, experiencia e, portanto, obviamente que será mais capaz de estabelecer regras e de criar, enfim, particularizações de regras que admite que tenham que ser comuns. O mesmo se diga em relação à legislação do consumidor, quer dizer, nós estamos num estado bastante evoluído já de legislação do consumidor, estamos quase a passar para lá da linha, mas linha agora já não se pode dizer. E portanto, é importante de facto que haja um espaço para, enfim, para as A Cristina está aqui sempre a abanar com a cabeça, afinal concorda. Não há como não concordar. Não, eu não fui tirando as minhas notas, eu estou um bocadinho preguiçosa. Não, está bem. Eu acho, eu não tenho esta visão tão negra relativamente àquilo que a Filipe acabou de dizer. Eu não fui isto. E o Pedro, porque ela ia dizendo como o Pedro acabou de dizer. Eu referi o que eu disse no início foi que achava que o diagnóstico tinha sido equilibrado e razoável, mas verdade também é verdade e é justo dizer que a receita e a posologia nem sempre foram as melhores, ou receitas e posologia nem sempre foram as melhores, e referi um conjunto de aspectos positivos dentro do tempo que me permitiu dizer, porque é verdade que se a harmonização de espectro é positiva, se o one-stop shop é positivo, é fundamental haver uma coordenação entre reguladores, e dito isto, eu não vejo que com este regulamento os reguladores passem a ser pequenos departamentos ou pequenas unidades da Comissão, não. O próprio regulamento apela a uma coordenação muitíssimo estreita entre variedíssimos reguladores, por forma a se conseguir o objetivo e o fim último do regulamento, que é a criação do tal mercado único ou do tal mercado conectado. Portanto, eu não tenho esta visão tão... Mas não deve estar muito simpático com o BEDEC atual, porque senão não estava a introduzir algo. Não deve estar muito contente com o BEDEC atual, senão não estava a mudar o que nos está a mudar. Eu acho, sim, mas olhar para os reguladores com uma visão minimalista de que vão funcionar como meras unidades ou departamentos da Comissão, eu acho que não é isso que resulta necessariamente do regulamento. E mais, acho que o regulamento encerra um conjunto de preocupações que eu há pouco, de uma forma muito breve, referi, que essas sim são preocupações graves e são aspectos muitíssimo negativos e, do meu ponto de vista, aspectos mais negativos e aspectos mais graves e que exigem mais atenção do que propriamente preocuparmos como é que os reguladores se vão coordenar relativamente, com o devido respeito, relativamente à questão da harmonização do espectro ou relativamente ao processo de autorização única. Acho também muitíssimo negativo este comentário que o Pedro fez e que eu também acenei com a cabeça, que é o caráter precipitado do regulamento ou deste processo legislativo e o caráter autista deste processo legislativo. Precipitado pelas razões que eu já acabei de referir e autista porque é verdade que eu pertenço a um operador pan-europeu, com muito orgulho, mas também é verdade que eu acho que as opiniões da indústria, quer a nível europeu, quer a nível local, têm vindo a ser ignoradas, e tem vindo a haver um apelo grande, quer a nível local, quer a nível internacional, para que a indústria seja ouvida, para que a Comissão, no final do dia, possa dizer, e deve dizer, que qualquer regulamento ou qualquer diretiva que é aprovada passou a um escrutínio ponderado dos custos e dos benefícios que para o mercado podem resultar e para os consumidores. E eu acho que este processo arrisca a que nós cheguemos ao final do dia sem que esse escrutínio seja feito, e isso sim acho que é um contrassenso. Portanto, acenei com a cabeça nestes dois aspectos, sendo que nada foi dito contra aquilo que eu disse. Ou então não me percebi. Cristina, não é a harmonização do espectro que torna o cenário um bocadinho mais transparente ou claro, porque a harmonização do espectro e os princípios da harmonização do espectro
Eu acho que estamos todos de acordo que eles fazem sentido, quer dizer, é pacífico, não é aí que está Que reside o problema. Não, há de facto aspectos negativos Também do não é regulamento. um one-stop shop. Exato. Há aspectos de facto negativos do regulamento, como a história de repente os operadores virem a ser desonerados de uma obrigação que há um ano e meio se preparam para cumprir com todo o investimento que isso comporta. O facto de os operadores, no fundo, houve uma troca entre uma obrigação de acesso, se assim poderei chamar, com um compromisso voluntário de igualação das tarifas de roaming às tarifas domésticas. Mesmo a própria igualação, do meu ponto de vista, ignora por completo quer a estrutura de custos de variedíssimos operadores que compõem a Europa, quer o próprio poder de compra, levando a situações de roaming permanente. Ou seja, o Nuno, que é um cidadão alemão, é cliente do operador alemão, mas por acaso ali na Roménia as ofertas de roaming, ou as ofertas domésticas, são mais baratas que as ofertas do operador alemão. O que é que vai fazer? O Nuno vai subscrever as ofertas do operador romeno, fazendo com que o Nuno viva em roaming permanente. Isso tem uma virtude maravilhosa, que é na sua bolsa. Mas a verdade é que o operador alemão, e a escolha não foi feliz. Eu podia ter escolhido o operador francês ou o operador italiano. Não, mas Mas pronto, vai ficar privado das suas receitas de retalho, por um lado, e vai ter que ajustar as suas receitas grossistas por forma a permitir ao operador romeno conseguir igualar as tarifas domésticas às tarifas de roaming, às tarifas domésticas. Isto é um problema. Já agora... Desculpa, só fazer sim, Pedro. Só fazer mesmo essa. Só fazer um comentário, só para não deixar passar a ideia de que só vejo problemas no regulamento. E eu acho que... Espera. E eu acho que há um aspecto muito positivo deste regulamento, que é todo este processo deverá ser preservado para a memória futura, como um magnífico exemplo de como não regular. De aprendizagem. É um processo de aprendizagem. E este é o aspecto positivo que, de facto, todo este processo vai ter para o futuro. Relativamente, agora mais a sério, relativamente à gestão de espectro, há aqui um aspecto que é importante, porque isto não se trata só de centralizar a decisão. No caso do espectro, o que está em causa é também um ataque à soberania dos Estados-membros. Porque o espectro é um recurso estratégico dos países e é um bem de domínio público. E o que a Comissão Europeia está a propor é um direito de veto sobre decisões de gestão de espectro que até agora são na competências dos governos de cada país. E também por esse lado é um erro este regulamento pela forma como isto vem por cima da mesa, sem qualquer tipo de discussão prévia, querendo puxar para a CE poderes, supostamente para resolver um problema de fragmentação ao nível do licenciamento e da utilização de espectro na União Europeia, quando parte desses problemas existe porque a CE não fez uso dos poderes que já tem, nomeadamente daqueles que foram conferidos no âmbito do Radio Spectrum Policy Program. E, portanto, nessa medida, a PT está completamente contra este tipo de transferência de competência nacional para a CE e aliás, registra-se positivamente o facto do Governo, no Congresso da APDC do ano passado, ter também expressado reservas quanto a esta matéria. E é um aspecto do regulamento que nós esperamos que no Conselho, nas sessões do Conselho, seja retirado. Paulo, partilha desta opinião que tem ficado aqui um pouco no nosso painel, se calhar até pouco nos painéis anteriores, de que esta proposta visa muitas vezes resolver problemas que não existem, que foram inventados, ou seja, e isto aqui introduzindo alguns comentários que eu tenho ouvido por aí há 2 anos esta parte e mais recentemente no que se refere à neutralidade da rede e agora também a questões de falta de harmonização na gestão do espectro. Isto é assim, tem esta visão que há aqui quase uma questão mais politicamente orientada para resolver do que propriamente um problema do mercado para endereçar, como agora se diz? Há um tema
particularmente, que é bastante importante e que tem implicações muito vastas em todo o setor. A neutralidade da rede é um tema que tem sido tratado de uma forma muito apaixonada por todos os lados, e há pouco na apresentação vimos que há posições muito extremadas de parte a parte, mas esquecemos que existem muitos players nesta cadeia de valor, que todo o negócio da internet deve ser bem analisado e que, por exemplo, há pouco uma expressão foi: não devemos deixar que um caminhão possa utilizar uma autoestrada sem que se veja os pacotes que lá vão dentro. Sim, desde que ele não comprometa a utilização dos outros condutores. Porque se ele, por simplesmente, impedir que os outros utilizadores possam beneficiar da utilização da internet, então temos um problema, ou pelo menos temos que encontrar uma solução. E por isso é que são necessárias as políticas de gestão de rede. Caso contrário, não conseguimos. E o próprio desenho da infraestrutura da internet funciona nesse pressuposto, ou seja, é um protocolo em que há vários pacotes que viajam independentemente por várias rotas, e, portanto, têm que ser geridos. Se depois com isso há um benefício de algum serviço que está verticalmente integrado ou não dentro do operador que é o fornecedor de internet, isso é uma outra questão, e em que até agora não temos encontrado nenhum problema em que um operador tenha criado, por exemplo, problemas para a inovação. Nós até agora não encontramos nenhum caso em que houvesse uma empresa inovadora que dissesse assim: eu estou a ser prejudicada porque não consigo aceder. Quando olhamos para casos como, por exemplo, Netflix, Google, Amazon, Apple, Facebook, todos eles hoje em dia já fazem uma gestão e já têm, através dos seus recursos financeiros, já têm toda uma gestão de rede que lhes permite aceder muito melhor, de uma forma com muito maior qualidade aos seus clientes. E isso já existe hoje em dia, não é porque os operadores quiseram fazê-lo. Aliás, eles até utilizam outros operadores, como seja operadores de CDN, Content Delivery Networks, como a Akamai, utilizam backbone providers como Level 3, Cogent e outros, e esses sim, já o que fazem é trazem esse tráfego para uma zona mais junto dos operadores e, portanto, já tem uma melhor experiência para o utilizador, e isso é uma realidade que já existe. Mas isso não é a ideia da gestão de tráfego que a proposta de regulamento, de certa forma, com mais conceito indeterminado ou menos conceito indeterminado, contempla? É mais ou menos. O problema é que a net neutrality tem sido um tema que toda a gente, se nós perguntarmos nesta sala, toda a gente tem uma opinião diferente sobre o que é net neutrality. Ninguém sabe o que é o conceito de net neutrality. Há um conjunto de princípios que mais ou menos estão aceitos, como seja não haver discriminação em função das aplicações, dos serviços, não haver no throttling, no blocking. Isso são princípios que estão aceitos por todos, mas depois cada um tem a sua interpretação do que é net neutrality. Daí a haver uma visão mais apaixonada e que depois tem muita distorção de acordo com o interlocutor, é um milímetro de distância. E por isso, quando este pacote foi apresentado, foi fácil ver a evolução, por exemplo, das discussões no Parlamento Europeu, em que de uma visão mais acertada em termos de net neutrality, acabámos com uma visão muito extremada, em que de repente os operadores quase não podem prestar serviço. Quer dizer, nem podem prestar os seus serviços, porque se nós vimos, por exemplo, um exemplo de um serviço que é prestado pela maioria dos operadores, como seja voz sobre IP, VoIP, isto é um serviço que, como é um serviço especializado e que concorre, por exemplo, com operadores over the top, eles vão deixar de poder fazer. Porquê? Porque tem uma qualidade assegurada, porque a voz precisa de uma qualidade assegurada, é time sensitive, e portanto não pode ser gerida. E estas são consequências muito práticas da nova regulamentação de net neutrality, que não têm sido previstas e que têm sido, no fundo, discutidas ao sabor das emoções, e que agora, talvez, após as eleições do Parlamento Europeu, possam voltar a ser tratadas de uma forma mais responsável e que possam trazer, no fundo, soluções que são práticas e são boas, quer para o setor, quer para os consumidores. E isso é talvez um dos aspectos mais importantes. Filipa, tem a mesma visão? Eu acho que eu gostava mais da visão anterior da Comissão do que da atual. Eu gostava mais de conviver enfim, no princípio da transparência e do equilíbrio, e menos nesta visão mais intrusiva e mais, enfim, castradora, em que a gestão de tráfego só é admitida a título excepcional ou a título temporário, que é para onde estamos a caminhar. Porque entendo que garantido que esteja o acesso aos diferentes tipos de operadores, enfim,
Entendo que deve haver uma certa margem de manobra para os diferenciar, para os tratar de forma diferente, desde que assegurado um nível de informação e um nível de transparência e, enfim, que sejam claras as regras com que trabalhamos. E, portanto, eu, por princípio, e neste caso em particular, sou um bocado contra este excesso de regulação e de intromissão que acho que não beneficia ninguém, muito menos o investimento e a inovação. Pois, aliás, para terminarmos, antes de abrirmos o debate aqui ao público, gostava de perguntar se discordam desta minha afirmação. Isto parece um pouco que este novo pacote, este novo regulamento, vai contra tudo aquilo que nós temos aprendido uma vez mais, que é diminuir a regulação tende à construção de mercados competitivos, supostamente aumenta a concorrência no setor, passamos ao domínio da regulação da regulação social, dos direitos dos consumidores, ou inventamos ou damos eco e potenciamos politicamente novos temas, como a neutralidade de rede, por exemplo. Têm esta visão ou são mais simpáticos do que eu e acham que isto é mais um passo para a menor regulação? Começando para a Cristina, para acabarmos ali. O Nuno há pouco, acho eu, que perguntou à Filipe ou ao Paulo, a net neutrality é um problema? E eu acho que a net neutrality não é um problema. Criou-se um mito em redor. A net neutrality é, aliás, maravilhoso. Não é? E por isso é que os clientes nos fazem declarações de amor, pegando aqui numa fraseologia que há pouco o meu amigo Carlos usou, não sei se está aqui presente. Eu acho que a net neutrality não é de todo um problema e criou-se um mito em redor desta questão da net neutrality e mais aqueles mecanismos de gestão de tráfego que há pouco a Filipa falava, são um conceito que, erradamente do meu ponto de vista, tem vindo a ganhar uma conotação antipopular, que resulta do facto de, uma vez mais, não terem sido, na minha opinião, ponderadas as verdadeiras vantagens e os benefícios destes mecanismos de gestão de tráfego. E porquê? Porque para que efetivamente haja net neutrality, que é aquilo que todos nós queremos, os operadores têm que prestar os serviços de acordo com os níveis de qualidade que são inerentes aos serviços que estão em causa, por um lado, e àquilo que foi contratado pelos clientes, por outro. Ora, para que os operadores possam prestar os serviços nestas condições, só o podem fazer se conseguirem gerir bem a sua rede. É uma gestão de recursos E, portanto, porque a rede, exatamente como a Filipe há pouco dizia, a rede é um recurso escasso, certo? E, portanto, como é que os operadores fazem para prestar os serviços de acordo com os princípios de net neutrality, de acordo com os níveis de serviço que os serviços exigem e respeitando aquilo que são as condições contratuais acordadas com os clientes? Só podem fazer de uma forma, que é, por exemplo, se o Nuno quer falar comigo, ou diretamente pelo telefone ou em videoconferência, para si é muito mais importante que este serviço seja prestado em tempo real do que fazer o download do seu mail ou de fazer o download do ficheiro. Um outro exemplo, um serviço machine to machine na área da saúde, por exemplo, não querendo aqui apelar à Vodafone, mas aquele serviço de controle de epilepsia ou mesmo controle das batidas do coração ou os serviços machine to machine na área da segurança. Este serviço, pela própria natureza que o serviço encerra, é muito mais importante que seja feito e entregue em tempo real do que, uma vez mais, o download de um ficheiro. O bloqueio de sites perigosos para crianças, que de acordo com as regras, de acordo com a leitura que eu faço das regras da Comissão Europeia, parece que os operadores vão estar impedidos de bloquear o acesso a estes sites, passando esta função ou esta responsabilidade para os consumidores. Isto é um contrassenso. Isto é, ir contra os princípios sociais, os objetivos sociais do próprio pacote. E outros exemplos que mostram o quão importante é os operadores têm mecanismos que permitam, no fundo é uma espécie de semáforos. Olha, estamos numa rotunda. A rotunda é pequena, não dá para todos passarem. Todos querem passar à volta da rotunda para ir comprar coisas às lojas maravilhosas que estão do lado de lá, não dá para passarem todos. Portanto, temos duas formas. Ou eu ponho semáforos e ponho ali um polícia sinaleiro a dizer quem passa primeiro e quem não passa, ou então eu largo a rotunda. Mas para eu largar a rotunda, eu preciso de investir nessa rotunda. E para investir nessa rotunda, a questão do investimento é que
essa sim não é um problema e deve ser aberto um debate transparente sobre essa questão, a questão do investimento deve ser por todos partilhada e por todos aqueles que contribuem para esta cadeia. Quando diz todos, é os over the tops. Os over the top. E, relativamente a isso, e dou por terminado só a minha intervenção, seria um contrassenso, para não dizer um disparate, pensar que os operadores querem impedir que os seus clientes usem os serviços dos operadores over the top. Isso é um contrassenso, porque se os operadores investem, se os acionistas investem com um propósito que é promover a utilização massiva da rede, por um lado, e rentabilizar os seus investimentos. Portanto, é um disparate pensar que nós não queremos que os clientes usem os serviços over the top. O que acho que deve ser discutido abertamente e de forma transparente é que todos devem contribuir para a cadeia, todos beneficiam da cadeia de valor, portanto deve haver uma partilha de investimentos necessários a dimensionar a rede por forma a que todos possam usar a rede de uma forma rentável e, portanto, mecanismos de gestão de tráfego transparentes, não discriminatórios e que protejam a privacidade dos clientes são fundamentais para que os operadores consigam oferecer serviços com diferentes níveis de qualidade consoante a exigência do próprio serviço e a exigência do próprio Mas se eu consumidor. posso encerrar aqui o painel dizendo isto. Não, muito obrigado, porque o Pedro, a Filipe e se calhar o Paulo diriam faço minhas as palavras da Cristina ou fazem alguns comentários. Faço minhas as palavras da Cristina. E a Filipa também. A Cristina fez delas as minhas, que eu já tinha dito antes. Exatamente. Consegui arranjar. E o Paulo? Tu querias uma piada ou uma brincadeira? Não, queria alguma coisa sobre A Cristina exemplificou, não é? Isso, a Cristina Nós comigo. encomendámos, a Filipa falava e eu exemplificava. Não, eu não assisti encomenda nenhuma. Não sei se há alguma pergunta, temos tempo para uma pergunta rápida. Bem, o Pedro, para não ser... Eu posso fazer já o meu comentário. Eu julgo que a razão pela qual essa proposta foi de imediato chumbada no Parlamento tem a ver precisamente com algo que eu dizia há pouco, quando falava sobre o processo que foi seguido e esta tendência da Comissão de ser demasiado prescritiva e de definir àquela distância e com aquele detalhe os remédios e as soluções que depois os países têm que implementar. Não há nada no quadro regulamentar atual que impeça uma autoridade reguladora nacional de decidir, se achar que isso é a solução adequada, de decidir pela imposição de uma oferta grossista de acesso a qualquer rede. E, portanto, o que me pareceu, pelo menos essa é a minha opinião, é que o Parlamento aí não fez mais do que reagir em função dos princípios que estão estabelecidos no quadro regulamentar e que não são compatíveis com termos a Comissão Europeia, àquele nível, a definir remédios globais com aquele nível de detalhe.
Sim, se querem fazer algum comentário adicional. Se falei em proteção do investimento foi lapsus linguae, não me recordo. O que falei sim foi da rentabilização do investimento. Relativamente à partilha de redes, a Vodafone, não eu em particular, mas todos os meus colegas que têm vindo a falar em variedíssimas conferências, defendem o princípio de redes abertas e partilhadas. Portanto, nós não somos contra a que surfem nas nossas ondas. Nunca. O que entendemos é que quaisquer imposições ou quaisquer regulações de acesso às redes devem ser feitas, sim, com base numa análise de mercado e, sem conclusão dessa análise de mercado, o regulador ou a Comissão Europeia, independentemente agora da discussão onde reside o poder, entender que deve impor obrigações de acesso, pois bem, depois dessa análise de mercado, a decisão caberá a estas entidades. Mas sempre defendemos o princípio de partilha e de redes abertas e de rentabilização do investimento e não proteção do investimento. Mas a própria lei tem mecanismos de proteção do investimento e, portanto, isso não é nunca um obstáculo. Mais alguma... Se faz favor. Doutora Avi, desculpa. Eu sou o representante da indústria dos conteúdos que está aqui comigo. Então, seja bem-vindo. Não, mas desculpa, porque nestas coisas vem sempre a ouvir e para aprender. E se eu hoje deixei tudo à tarde, se eu fosse um turista que tivesse visitado o museu, e tivesse partido, tivesse entrado aqui, quando fosse embora, dizia assim: olha, isto tem aqui um comício do Partido Eurocético Português. Estamos na semana das eleições. Mas a questão é só política, não é outra coisa. Já se esqueceram da senhora Reding em 2016. Volta, estás perdoado. Já se esqueceram da senhora Reding. Tiveste tempo. Não se esqueci. Sorte minha, eu sou convidado de vez em quando para participar em algumas reuniões políticas de vários partidos europeus. O que tinha que acontecer era o que tinha que acontecer na altura pré-eleitoral. Ou seja, o que eu quero deixar aqui dito, como imaginam para nós, mídia, o que se passar a seguir, depois não tinha qualidade a rede, o que se passar a seguir com todas as questões de se vai haver só um operadores europeus contra operadores nacionais, porque aquilo que se está a desenvolver são matérias fundamentais para a sobrevivência nossa, da nossa língua. Agora, o que eu acho é que destrinçar isso do momento político que se está a viver, não é aqui, porque aqui, infelizmente, toda a gente está a discutir o aqui, não está a discutir o lá. Portanto, destrinçar isso do momento político que se está a viver lá é ficar só com um lado da visão. Por isso, desculpa antes de começar a falar, mas acho que é um contributo que não podia deixar de dar. Muito obrigado, até porque deu aqui uma frescura de ideia que eu acho que todos nós nos contivemos nesta matéria e muito obrigado. Bem, eu ia encerrar o debate e ia pedir que mantivessem aqui e agradecia a terminar também eu É uma espécie de comissão aqui neste comitê. Mas já que temos horários a cumprir, tenho que fazer aqui alguma gestão de tráfego do tempo, não é? Mas ia pedir à Sra. Professora Fátima Barros que encerrasse o nosso debate e agradecia em nome e em meu próprio nome este convite. Muito obrigada.